O tratamento anímico, esse é um termo que Freud utiliza ainda no começo da sua obra para definir o tratamento psicanalítico, né? Freud fazia uso do grego, do latim, enfim, Freud gostava muito, né? Ele era alemão, afinal, mas Freud era muito culto e esse anímico ele pega de um termo grego que diz da alma, né? Na língua alemã, psique, enfim, Freud tinha até as esculturas lá, enfim, tinha escultura de psique também, que seria a alma no sentido mais nobre, não essa alma citada pela religião, definida pela religião, não. Alma no sentido de ânimo, animus, né, como já diria o Jung, mas ânimo. Na língua portuguesa, a gente pode dizer claramente, poxa vida, estou tão desanimado, caramba, né? Ou o contrário, meu Deus, eu estou tão animado, hoje eu levantei para cima, hoje eu quero fazer um monte de coisa, né? Então, ânimo e desânimo, então, tratamento anímico, um tratamento que afeta o ânimo daquele paciente, né? Então, tratamento da alma, né? Às vezes eu brinco, Leandro, você faz o quê? Eu brinco, sou médico. Ô, você é médico do quê? Médico da alma, né? Porque o que um analista faz com o paciente é, de alguma maneira, resgatar a sua potência anímica, né? A sua potência de se animar, a sua potência de inventar, criar, construir, realizar coisas. Porque quando o sujeito chega num tratamento psicanalítico, a sua potência anímica está bem abalada, né? Ninguém vai num analista porque está ótimo. Ai, meu Deus, estou ótimo e vou no analista. Não, vou lá porque eu não estou legal. Esse não estou legal, claro, uma expressão popular, mas que pode significar muitas coisas. Com certeza passa por essa questão do tratamento anímico. Quando Freud inventa esse termo, ele estava tentando, ele ainda estava tateando sobre o que poderia acontecer entre o médico e o paciente. Freud era médico, que escapasse, que ultrapassasse aquele lugar comum entre médico e paciente, aquela relação tradicional, relação de poder, né? O médico sabe, o paciente não sabe, eu vou te fazer as perguntas, só responde aquilo que eu estou te perguntando. Não, Freud precisava inventar uma estrutura conceitual na qual ele pudesse amparar suas hipóteses e, claro, embasar para poder continuar avançando. Então, ele delimita, né, nesse momento histórico aí da teoria dele, de que o tratamento anímico é um tratamento que precisa de algumas condições, vamos dizer assim, ótimas entre o paciente e o médico. No caso, Freud dizia que o paciente chega com alguma expectativa, uma expectativa ansiosa. E, de alguma maneira, coloca o médico num lugar especial. Puxa, o que o senhor falar é verdade, o que o senhor falar eu vou fazer, eu sei que o senhor pode me ajudar. E é verdade, de fato pode mesmo. Talvez não da maneira que esse paciente espera, mas essa expectativa ansiosa seria a primeira parte da coisa, a primeira parte da mágica. Bom, você precisa esperar algo de mim, você precisa atribuir um saber a mim, e a partir desse saber eu vou poder te ajudar, enfim, nas suas questões, aí, nas suas dificuldades, nas suas problemáticas. Muito bem. Freud, então, ele estava naquele momento ainda tentando conceituar, tentando solidificar a noção de transferência. Ou seja, então quando o paciente coloca o médico num lugar especial, espera dele, demanda a ele um saber, por favor, me diga o que eu tenho que fazer, o senhor sabe, nada mais é do que um fenômeno transferencial. E ao ser um fenômeno transferencial, não é da ordem da verdade nua e crua, é da ordem da fantasia. Porém, o que o Freud diz, bom, mas essa fantasia da transferência acontece em todas as relações humanas, por que aqui seria diferente? Então isso tem que ser utilizado a favor do médico no próprio tratamento. Não a favor do médico para benefício do médico, mas para benefício do tratamento. Então uma análise, de alguma maneira, essa coisa que o Freud estava inventando, esse tratamento, ele é anímico porque na relação positiva com o médico, isso pode ter efeito na vida da pessoa, um efeito positivo. Pois bem, vocês podem estar se perguntando, mas Leandro, é isso mesmo que acontece? Qualquer pessoa que te procura no consultório, você tem certeza? Você dá garantia? Não temos garantia de nada. Não dá para ter uma certeza
clara de que qualquer pessoa que entrar no meu consultório ou tratamento online via computador vai colher esses frutos, porque o sujeito precisa ter uma certa abertura, um mínimo, porque às vezes as pessoas chegam bem deprimidas, não tem nem esse mínimo, um mínimo de entusiasmo, um mínimo de expectativa. Puxa vida, eu vou poder fazer algo pela minha vida, vou poder achar saídas para as questões que me parecem sem saída, eu me sinto tão impotente. Então, esse resgate da potência nesse tratamento que Freud chama de anímico passa muito pela relação entre analista e paciente. O paciente, de alguma maneira, precisa colocar esse analista num lugar especial e, com isso, dar crédito ao que sai da boca do analista, às palavras do analista, e fazer algum uso dessas palavras. Às vezes o analista pode falar até coisas óbvias. Ué, mas por quê? Você nunca pensou nisso? Ué, mas por quê? Por que você não pode ir lá e tentar fazer diferente? Às vezes uma frase que parece óbvia, quase um clichê, tem um efeito na pessoa. Puxa vida, você falou para eu tentar fazer diferente, eu fui lá e fiz, meu Deus, mudou tudo. Puxa, Leandro, te agradeço muito. Parece que a coisa aconteceu porque eu falei para ele ir lá e fazer diferente. Não, ele foi lá e tentou fazer alguma coisa diferente, deu um resultado diferente e ele ficou muito satisfeito. Mas ele precisa de um analista para falar isso. Ele precisa de um analista para ser o que Freud chamava de um espelho opaco, para demonstrar para ele que ele pode, que ele consegue. Então, essa restauração desse ânimo, dessa potência, ela passa muito por uma ressignificação da própria pessoa, do próprio paciente, em relação ao que ele pode e ao que ele não pode. Por que ele acha que ele não pode? De onde ele tirou essa ideia? Por que você acha que você não consegue? De onde você tirou essa ideia? Vai lá e tenta, ué. O que você tem a perder? Não, mas se eu for lá e der tudo errado, ué, depois você vai de novo, tenta mais uma vez, ou desiste. O paciente, ele sempre acha que vai acontecer algo muito grave, a gente chama de pensamento catastrofista. Uma catástrofe vai ocorrer. Não. O Freud dizia, você faz análise para transformar uma tragédia numa miséria banal. Isso é uma miséria banal. Vai dar certo, não vai, se não der também faz de novo. Não vai acabar o mundo por causa disso. Então, o sujeito toda semana se deparando com essa experiência, ouvindo isso, ele começa pouco a pouco a mudar. Por isso que o tratamento anímico ainda é um tratamento muitíssimo atual, porque em comparação a outros métodos de tratamento, o sujeito reencontra dentro de si uma potência que ele achava ter sido extinta, que é a frase, eu não consigo. Quem disse que você não consegue? Por que você acha que você não consegue? Quem te garantiu que você não consegue? É óbvio que a gente não consegue tudo na vida, claro, a gente não vai conseguir voar, por exemplo, mas tem possibilidades, você pega um avião, um helicóptero, você não vai voar, você não tem asas, você não é o Ícaro, mas hoje já existe o avião, existe o helicóptero, existe asa delta, se você quer tanto, mas um monte de coisa na vida a gente consegue, a gente pode, por que não? Não vai de um jeito, vai de outro, por que você não pode inventar novas saídas, novos jeitos, novas formas? Então, o tratamento anímico vem para combater o estado desanimado do paciente que chega. O paciente geralmente chega com o farol baixo. Às vezes ele não consegue nem falar porque o farol está baixo. Ai, Leandro, não sei, tem alguma coisa que não está legal. E o que não está legal? Me conta um pouco isso, deixa eu entender um pouco. E o sujeito começa a falar, e ao começar a falar, a palavra entra em marcha. Ele começa a tirar debaixo do tapete, ele levanta o tapete, vamos ver o que tem debaixo desse tapete. Ele começa, nossa, tem isso, tem aquilo, pô, vamos falar disso, puxa aí, vamos pensar nisso juntos. Mas da onde veio isso? Por que isso está aqui? Foi você que colocou debaixo do tapete ou já estava antes de você? E o sujeito vai se dando conta, ele vai examinando, ele vai analisando, por isso psicanálise, analisando cada pequeno elemento. E aí quando ele volta para o presente, ali, eu não consigo, ele já começa a se repensar, mas será mesmo que eu não consigo? Eu acho que eu consigo sim. Ué, se você acha que você consegue, então só te resta tentar ir atrás, por que não? Por que você acha que não seria possível? Por que você acha que seria tão difícil? E aí, curiosamente, até a minha própria experiência clínica demonstra, o sujeito começa a conseguir e ele nem se dá conta. Exemplo,
Criança na praia, lá com a bicicleta, quando tira a rodinha, ele fala, papai, segura aí atrás que eu vou pedalando, mas segura atrás que eu não consigo ir sozinho. Uma hora o pai solta. E a criança vai pedalando, eu não consigo, segura, pai! E o pai lá, eu tô segurando, continua. Então, muitas vezes na vida a gente está pedalando já a bicicleta, imaginando que alguém está segurando, não está segurando e não tem rodinha. E você pode pedalar, você pode conseguir, você pode avançar. O analista tem muito esse papel de dizer, vai homem de Deus, vai mulher de Deus, empurrar a pessoa, tenta, vai. Não se obstaculize, não fique inventando pelo em ovo para não ir atrás do que você quer. Isso é o desânimo, isso é a falta de ânimo, isso é o que puxa para baixo a sua alma. Alma no sentido mais nobre, isso é o que puxa para baixo o seu ânimo. Daí a gente entende que o sujeito passa a procurar coisas para levantar o ânimo, as drogas, por exemplo. Às vezes uma sexualidade, né, compulsiva, às vezes comprar coisas, às vezes comer coisas. Nossa, eu como, eu fico ótimo. A questão é, por que você não estava ótimo antes de comer? Porque a comida não é para deixar ninguém ótimo, nem as drogas, nem a sexualidade compulsiva, nem comprar coisa, nem trabalhar 30 horas por dia. Isso não é para deixar ninguém bem, pelo contrário, são excessos para compensar esse mal-estar anímico, esse mal-estar da alma. Então Freud inventa um tratamento, talvez ele nem tenha se dado conta naquele momento, depois ele vai percebendo, que é um tratamento que resgata essa potência anímica de cada um de nós. Isso, gente, não tem preço, isso é uma coisa, puxa, fascinante, porque aí na vida você tem outra postura frente às coisas da vida, aí as coisas começam a acontecer, você acha que quem mudou foi a vida. Não, a vida não mudou, continua igual. Você mudou frente à vida, você mudou frente à busca que você tem que empreender para ir atrás daquilo que você quer. Um dos caminhos da felicidade é vai atrás do que você quer. Ah, eu não sei o que eu quero. Descobre primeiro o que você não quer para depois definir o que você quer e a hora que definir, vai atrás. Para isso a gente precisa de ânimo, para isso a gente precisa de energia. E aí, nesse sentido, o que o Freud inventa é, com toda a justeza do termo, um tratamento anímico.